Olá, eu me chamo Ciliane. Esse vídeo é tanto para professor iniciante, que eu vou soltar algumas diquinhas de como eu trabalho em sala de aula, quanto para o meu aluno que precisa revisar o conteúdo, tá? Essas aulas eu já dei esse ano letivo, em todas as séries que precisam trabalhar esse conteúdo. Trabalhei nos 7º anos, trabalhei na EJA também, e das duas escolas que eu trabalho, todos os 7º já viram esse conteúdo e a gente está revisando. Então, como é que eu faço, geralmente? Eu produzo o meu material. Nem sempre eu consigo, porque não tem tempo hábil para isso, mas eu tenho aprendido a organizar estruturalmente os conteúdos que sempre aparecem, de acordo com as habilidades e competências, né, exigidas ali pela BNCC. Isso tem me ajudado bastante. E uma ferramenta que eu vou mostrar aqui em vídeo como é que eu faço. Eu sei que tem milhares de vídeos ensinando na internet a usar essa ferramenta de forma gratuita e tudo. O meu também vai ser gratuito. Mas eu vou mostrar como eu faço para você que gosta do meu material quando me vê postando e tem curiosidade e quer montar o seu material, se você não for da geografia, é possível adaptar para qualquer disciplina, tá? Os recursos são os mesmos, você só vai adaptar de acordo com o seu conteúdo. E se você for da geografia, eu tenho materiais prontos já, mas eu não tenho de tudo, tá? Eu estou montando aos pouquinhos. Então, vamos começar, né? Então, numa aula de regionalização brasileira, antes eu me preocupava em dar todas as informações, em passar todas as informações que tinham no livro. E aí eu me preocupava em construir um mapa mental para cada livro didático. E a gente sabe que cada escola adota um material. Então eu ficava louca, porque eu não reaproveitava o meu material. E, inclusive, slides eu fazia adaptado e diferente para cada escola. E isso me tomava muito tempo e me deixava estressada. E chegava um momento do ano que eu parava, eu estagnava, não produzia nada, ia no automático. Isso não é bom para mim, eu não gosto de ser esse tipo de professora. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Seguir as orientações da BNCC, não tem segredo. Eu vou lá e vejo o que é que nas habilidades e competências o aluno precisa compreender aqui na regionalização brasileira. E a partir disso eu criei esses mapas mentais e a atividade proposta. Lembrando que eu estou trabalhando com ensino fundamental e eu tenho 2 aulas ainda semanais, né? Então eu tenho tempo suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Para o ensino médio, com uma aula só, acredito que teria que ser mais objetivo, ainda mais objetivo, porque minhas aulas são bem diretas, tá? Eu não enrolo, não. Tem que aquilo que o aluno precisa aprender, então eu vou direto naquele foco. E eu deixo o aluno à parte, eu deixo o aluno ciente do que ele precisa aprender naquela aula. Embora que, lamentavelmente, nem sempre eles me escutam no início da aula quando eu estou dando as orientações. Mas, enfim, é isso que rola, é isso que acontece. Vamos começar, né? Eu tinha avançado aqui, porque essa é a 3ª tentativa de gravar esse vídeo, mas vai sair do jeito que tá, né? Não vou nem editar, porque eu não tenho paciência. Eu tenho outros vídeos para gravar também. Mas veja, esse daqui normalmente é o primeiro mapa mental que eu construo no quadro, tá? Mas eu também, às vezes, levo o slide, né? Quando eu tô com paciência, eu levo os slides. Quando não, eu acho até mais interessante construir esse mapa mental com eles no quadro, certo? O que é que eu faço? O que é que a gente tem aqui? Essa é a divisão oficial do Brasil, a regionalização oficial, aquela que é falada nos jornais, quando cita as regiões. Região Nordeste, é esse Nordeste aqui que está se tratando. O Pará, que fica na região Norte, região Sul, Sudeste, etc. E tal. É essa configuração do território que a gente tem, essa divisão. Quem foi que elaborou essa divisão? O IBGE, tá? Então, ele precisa de atualizações e por isso que a gente tem uma nova proposta ou novas propostas. Então, o Brasil, de quando o IBGE construiu, a gente não vou, antes eu parar o vídeo e retomar, meu nariz está coçando. O Brasil, de quando o IBGE dividiu dessa forma, não é o mesmo Brasil de hoje, tá? Então, é preciso ter reformulações e é isso que a gente vai ver nas próximas regionalizações. Então, vamos lá, vou acelerar aqui, tá? Para não ficar muito
muito prolixa aqui na minha fala. A gente tem aqui, então, como eu já citei, as 5 regiões. Quem elaborou foi o IBGE, e o critério são os critérios naturais e o limite dos estados. Se vocês observarem no mapa político do Brasil, o oficial, a gente tem que as regiões fazem o recorte exato dos estados, eles contornam esses estados. Então, a gente vai ter a região norte com 7 estados, a região nordeste com 9 estados, a região centro-oeste com 3 estados e o Distrito Federal, que é a área que abriga a capital do país, é uma unidade federativa, não é um estado, tá? E a região sudeste com 4 estados e a região sul com 3 estados. Claro que em aula eu vou destrinchar, vou mostrar no mapa qual é cada estado. Aqui eu não vou fazer, porque é um vídeo para ser mais prático. Mas basta pegar o mapa que você vai conseguir identificá-los, tá? Na divisão geoeconômica, aí o que é que a gente precisa apresentar? Né? Que o Brasil, a proposta se deu por Pedro Pinchas, tá? Ele dividiu o Brasil em 3 regiões e o critério que ele utilizou foi o critério socioeconômico e parte também da questão natural. Por isso que ele dividiu assim: a região norte, por ter como presença marcante a floresta amazônica, ele chamou de região amazônica. E a região nordeste, ele, pela localização geográfica, ele continuou chamando de Nordeste e dividiu a região como a região que apresenta os maiores problemas de infraestrutura, problemas sociais, desigualdades, etc. E ele juntou Centro-Oeste, Sudeste e Sul e formou uma única região chamada de Centro-Sul. Mas tem uma observaçãozinha que é interessante, que quando eu for mostrar a atividade, vai ajudar a compreender melhor. Aí vejam, a região, se você observar a divisão das regiões, essa forma não respeita o limite físico dos estados. Basta observar. Aqui, por exemplo, esses são os limites do estado do Maranhão. Mas o que é que a gente tem? Um recorte aqui ao meio. Por quê? Porque onde tem a presença da floresta amazônica, vai fazer parte, então, da região amazônica. Onde tem a presença de plantas típicas do Nordeste, as características mais quentes, né? Sertão nordestino, por exemplo, aí vai fazer parte, então, do Nordeste. Isso acontece também com Minas Gerais. Isso vai acontecer também com Tocantins, uma partezinha do Tocantins vai fazer parte da região sul, e o Mato Grosso. O Mato Grosso, a maior parte do Mato Grosso ainda tem a presença da floresta amazônica. Então, nessa construção, nessa divisão regional, o Mato Grosso foi dividido entre região amazônica e região centro-sul, tá? Então, o critério utilizado já falei, né? E quem desenvolveu, então, são 3 complexos regionais, 3 regiões nessa divisão. Na década de 90, a gente tem a divisão, né? Isso, década de 90, não, 2001, né? A gente tem a divisão do Brasil, a proposta de divisão em 4 Brasis, tá? E essa proposta foi desenvolvida por Milton Santos, grande geógrafo, e Laura Silveira. Essa divisão, eles usaram como critério o nível de tecnopolos, tá? As áreas que detinham pesquisas científicas, os maiores centros universitários, as indústrias, né? As áreas com mais indústrias que desenvolvem as tecnologias de ponta. Então, ele vai dividir dessa forma. A Amazônia continua sendo região amazônica. Uma observação é que essa divisão regional respeita o limite físico dos estados, mas a gente vai ter algumas mudanças, tá? Então, a gente vai ter região amazônica ou Amazônia, região centro-oeste, que ele separou, mas observem aqui que o Tocantins faz parte dessa divisão centro-oeste. O Nordeste continua com 9 estados e o Maranhão integralmente no Nordeste. E ele vai chamar a região Sul e Sudeste de região concentrada, que são as regiões mais desenvolvidas na época, tá? Para a época. Então, assim foi chamado os 4 Brasis. Se vocês observarem, aí tem algumas características mais específicas
para ajudar na contextualização, se você for trabalhar em sala, ou para você, aluno, aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, tá? E a proposta de dividir o Brasil em 6 regiões, ou seja, os 6 Brasis, essa ainda não é aceita, tá, gente? Como eu falei, é uma proposta. Então, em 2007, primeira vez que foi divulgado, né, no artigo, e quem propôs foi o geógrafo José Donizete Casolato. Não entendo muito bem se assim, me perdoe se eu pronunciei errado. Então, ele propôs em 2007, aí ficou engavetado e retomou em 2020 essa discussão, porque, como eu falei no início do vídeo, o Brasil não é o mesmo da década de 60, não é o mesmo da década de 2000, o Brasil não é o mesmo de 2010, minha gente. Então, a gente precisa ter essa atualização. Então, nessa proposta, os critérios, né, é reconhecer as diferenças regionais e, para isso, é preciso também reconhecer que a região norte não é mais uma região estagnada, que tem a presença de floresta e povos nativos. Existe um desenvolvimento industrial também na região norte, e por isso ele fez a proposta de separar, e também essa região respeita o limite físico, as fronteiras dos estados, mas aí ele tem 2 opções aqui para a gente dividir, tá? Então, uma opção é transferir o estado do Tocantins para o centro-oeste, que aí eu não coloquei nesse mapa, tá? E a outra opção é a transferência do Maranhão para a região norte e a criação da região noroeste, que essa, acredito que pelo artigo dele, que eu li, é a mais viável. Eu vou usar a palavra viável, mas a mais coerente, né, a mais aceita. Então, como é que o José Donizete ele quer que o Brasil seja dividido? A proposta dele é que a gente tem essa divisão da região norte, e aí vai ter a região noroeste composta por Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. A região norte, que vai ter Amapá, Pará, Tocantins e vai agregar o Maranhão, porque o Maranhão, isso tem até discussão lá também entre os maranhenses, que eles têm mais características, mais traços do norte que do nordeste. Então, vai ser uma das características, né? Bem, não só essa, mas enfim. A região nordeste, que vai passar a ter 8 estados, vai perder o Maranhão, e a gente vai ter centro-oeste, com os 3 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e a unidade federativa, né, o Distrito Federal. A região sudeste separada, com os mesmos 4 estados da divisão regional, da divisão oficial, e a região sul com 3 estados, tá? Então, basicamente, numa aula de regionalização, o que eu trabalho com as turmas, isso eu levo mapas, eu tenho até aqui, tá? Tem um plásticozinho, mas não vai mostrar muito porque eu levei esses mapas, eu imprimi essas divisõezinhas da atividade, esses mapas eu uso na atividade, eu imprimi em folha A3 e plastifiquei, porque aí eu coloco lá no quadro e eu vou trabalhar essas regionalizações com os alunos. Deixa eu mostrar agora a atividade. Olha só, a minha proposta de atividade, que tenho no meu material, né, que eu trabalhei em todas as turmas e super deu certo, eu estou trazendo aqui porque funcionou. Claro que depende do interesse dos alunos, eu tenho alunos maravilhosos, né, que não é 100%, mas digo que 80% dos meus alunos abraçam as minhas ideias e gostam, né. Então, assim, imprimir dessa forma, tá? Aí eu imprimo 2 por página, para ficar pequenininho e economizar, porque eu imprimo em casa, eu imprimo do meu bolso. E aí, quando você imprime frente e verso, fica essa parte atrás, e aí você consegue, ao final, dobrar, e fica um livrinho, tá? Vou mostrar aqui. Então, fica um livrinho assim. Aqui tá maior, tá? Eu imprimi maior, pra vocês verem. E aí, o aluno cola no caderno. Esse não tá completo, não. Esse daqui que tá. O aluno fica assim, ó, impresso assim.
tá? E aí você abre, confuso assim, né? Você abre e o aluno cola no caderno essa parte em branco aqui e preenche as informações de acordo com a regionalização. Deixa eu baixar aqui, que aí eu mostro melhor. Ó, aqui eu tenho 3, eu não trabalho os 6 Brasis na atividade, né? Porque os 6 Brasis é como bônus, já que não é uma divisão oficial. Então, o que é que eu trabalho? As 3 regionalizações principais. A oficial, e aí eu peço para ele identificar, de acordo com os números, cada regionalização. 1 é norte, 2 nordeste, 3 centro-oeste, na divisão oficial, não sei se eu falei. 4 sudeste, 5 região sul. Na divisão geoeconômica, quem é 1, quem é 2, quem é 3. Eu não sei se a numeração tá essa. Enfim, não importa, na hora vê lá. E a divisão, a regionalização em 4 Brasis. Essa vai ser a capinha do livro que ele vai colar no caderno. O que eu peço de informação é algumas curiosidades sobre essas regiões, o responsável por cada uma das divisões, as regiões e o critério utilizado para dividir dessa forma. Na curiosidade, eu oriento os alunos a colocarem se respeita o limite dos estados, se não respeita, a diferença, comparar uma região a outra, uma regionalização a outra, por exemplo, a questão do Maranhão, do Mato Grosso, do Tocantins, que ficam deslocando-se, né, em regiões de acordo com cada uma delas. Então, assim, para finalizar, é assim que eu trabalho em sala, tem dado muito certo. Já tem uns 2 anos que eu venho trabalhando, não dessa forma, porque esse material eu criei esse ano, mas os mapas mentais eu já vinha trabalhando, já vinha construindo desde a pandemia esses mapas mentais assim. Na realidade, tem 10 anos que eu trabalho o mapa mental, mas antes eu construía no quadro apenas, eu não tinha ele em PDFs bonitinhos, coloridos, né? Que aí a dica que eu uso sempre eu construo na sala esse mapa mental com eles, até para usar o tempo da aula, desenvolver com eles, despertar o interesse. E geralmente nos grupos de WhatsApp eu disponibilizo o PDF com o mapa mental e a atividade que eu trabalho em sala. Então, fico por aqui, né? Até os próximos vídeos. Espero que não tenha ficado um tanto cansativo, tem quase 20 minutos, né? Essa aula e revisão. Então, um cheiro para você que ficou até aqui e vamos que vamos.